Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Hoje, através do Espírito Santo, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre esse versículo de Josué 1. Muitas pessoas conhecem esse versículo. Esse versículo é muito famoso. Nas redes sociais as pessoas gostam de postar ele. Mas a maioria das vezes a gente fala esse versículo, a gente compartilha esse versículo sem saber todo o contexto por trás dele. O que as pessoas normalmente pensam? Ai, Deus tá mandando eu ser forte e corajoso, porque Deus vai ser comigo no meu caminhar, no meu caminho. Enfim, mas nós precisamos entender o que Deus está falando, que vai estar conosco e está falando para sermos fortes e corajosos. Deus está mandando você ser forte e corajoso, não é para fazer qualquer coisa que você quer. Não é para simplesmente, vou ser forte, corajoso, vou fazer o que eu quero, tô livre, enfim. Não é isso. Deus, ele deu uma ordem. E nós vamos ver aqui que nos primeiros versículos do capítulo 1 de Josué, Deus está dando uma ordem para Josué. O que acontece? Aqui, Moisés havia morrido, né? Moisés, ele era líder do povo de Israel e eles estavam indo à terra prometida e Moisés morreu. Então Deus, ele chega para Josué e fala: Josué, agora você vai liderar no lugar de Moisés, certo? E no primeiro versículo, no segundo versículo, Deus fala o seguinte para Josué: olha, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, aqui Deus está preparando Josué para ser um novo líder e para entrar na terra prometida, que Deus já havia prometido essa terra há muitos e muitos anos aos israelitas, certo? E no versículo 6 em diante, Deus vai falar o seguinte para Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Então aqui Deus está falando o seguinte para Josué: seja forte e corajoso para cumprir aquilo que eu tenho para sua vida. Então, Deus está falando para você ser forte e corajoso, não para fazer o que você quer, e sim para estar debaixo da vontade de Deus para sua vida. Então aqui Deus está falando para você ser forte e corajoso para andar debaixo dos propósitos que Ele tem para sua vida, certo? E no versículo 7, Deus fala o seguinte: Deus continua falando com Josué: somente seja forte e muito corajoso. Aqui Deus, ele dá destaque ao corajoso, né? Porque ele fala: olha, seja forte e seja muito corajoso. Porque para você renunciar tudo e andar debaixo da vontade de Deus, andar conforme o propósito de Deus, não é fácil. Você precisa realmente ter coragem para isso. É difícil deixar tudo aquilo que a nossa carne quer para viver de acordo com o Espírito, para viver de acordo com o nosso Espírito. É difícil, mas Deus, ele tá dando uma ordem aqui para Josué. Josué podia muito bem estar na vida boa, não sendo líder, porque ser líder é muito difícil. E ainda mais ser líder de um povo, que se você leu toda a história do povo de Israel, você vê que eles reclamavam muito. Eles reclamavam para Moisés, reclamavam com Deus. Então, assim, não era fácil lidar com aquela multidão. Então, imagina só o trabalho que Josué vai ter daqui para frente. Então, Deus, ele tá falando para ele: seja forte e muito corajoso. Não é fácil você fazer a vontade de Deus. Mas se Deus ordenou, é porque Deus está dando capacidade para Josué. Se Deus te ordenou a fazer algo, é porque Deus está te dando capacidade para isso. Amém? Continuando o versículo 7.
Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha que lindo. Deus está falando para Josué o seguinte, olha, seja forte e seja muito corajoso. Obedeça a lei, ou seja, obedeça o que Deus lhe ordenou. O que é a lei? Quando a gente fala lei aqui, é a ordem de Deus para a nossa vida. E a lei hoje, como que a gente consegue ter acesso à lei de Deus? Através da palavra. Então, Deus está falando para Josué, olha, seja forte e corajoso. Não é para você fazer o que você bem entender, mas seja forte e corajoso para obedecer a lei de Deus, para obedecer a minha palavra. Não se desvie para a direita, não se desvie para a esquerda. Foque na palavra de Deus, mas para isso você precisa ser forte e corajoso, certo? O versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha que interessante. Aqui Deus está falando como Josué conseguirá ser próspero, como Josué conseguirá ser bem-sucedido naquilo que Deus deu para ele fazer, através da meditação da lei. Meditar na lei dia e noite. Não é para meditar na lei uma vez por mês, ou às vezes uma vez por semana, quando você vai no culto e escuta a palavra e medita. Não, você tem que meditar na lei dia e noite. E lendo esse versículo, me remeteu a Salmos 1. Se a gente for lá em Salmos 1, esse salmo, ele vai falar a diferença entre os ímpios e entre os justos. Aqui é um salmo que a gente pode titular como o caminho da felicidade. Esse salmo, ele fala como ser feliz, né? Mas não é a felicidade que às vezes o homem procura de forma superficial. Não, é a felicidade eterna. É aquela felicidade duradoura, certo? E eu vou ler aqui para vocês, é um salmo pequeno e ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, olha que interessante, isso vocês vão lembrar que está lá em Josué. Ao contrário, sua satisfação, ou seja, seu prazer, está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não foi exatamente isso que Deus falou para Josué lá no capítulo 1? Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Olha aqui que interessante, eu assisti um vídeo recentemente do Dr. Jonatas, depois eu vou marcar ele aqui para vocês conhecerem. Ele fala sobre o Salmo 1 e ele fala sobre o verso 4, ele fala sobre os ímpios, que são como palhas que o vento leva. E palha, quando você pensa em palha, você pensa, nossa, é tão leve, né? Palha, quando você vê a palha, você tem a impressão que ela é livre, né? Que ela é livre, pode ir para onde quiser. E a mesma coisa dos ímpios. Quando você olha o ímpio, você pensa, nossa, ele parece ser livre, ele faz o que ele quiser, ele bebe, ele escuta música nada a ver, ele dança e a vida dele continua, a vida dele é boa. E a gente pensa que ele é livre, que a vida é boa e tudo mais. Mas quando a gente pega para analisar que os ímpios são como palha, e aqui na Bíblia vai falar que a palha é levada pelo vento, a gente percebe que, na verdade, esse ímpio, ele não é livre. Ele parece ser livre, mas ele não é livre,
Por quê? Porque ele é escravo do vento. Ou seja, a palha, ela tá na onde o vento coloca ela. Se o vento levar ela para longe, a palha vai. Agora, se o vento não aparecer, a palha fica no mesmo lugar. Porque a palha, ela não tem o sustento. Os ímpios, ele não tem o sustento que o caminho dos justos, que é a presença de Deus, nos dá. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós temos essa sustentação. Nós não somos escravos do vento. Nós não estamos a caminho do vento, que onde o vento bate eu vou. Não, você tem sustentação em Deus. E aqui em Josué, a gente vê que Josué estava tendo sustentação em Deus. Deus estava falando para ele, olha, eu tô te dando uma ordem, você vai ser líder do povo de Israel, você vai meditar na palavra de Deus dia e noite, não vai se desviar da palavra. Seja forte e corajoso, porque fui eu que te ordenei. Ou seja, não é você que se colocou como líder. Quem te colocou como líder fui eu. Então, se eu te coloquei, eu vou te dar sustento. E é isso que a palavra de Deus fala aqui em Salmo 1 também. Deus dá sustento. Ou seja, se Deus te colocou, Ele vai te sustentar. Se Deus te colocou, Ele vai te dar capacidade para isso. Amém? Que Deus abençoe muito vocês. Que vocês consigam meditar nessa palavra. Leiam um pouquinho de Josué quando vocês quiserem estudar um pouquinho sobre o povo de Israel. Leia Salmo também, Salmos é lindo, né? Cada Salmo traz uma mensagem linda para as nossas vidas. Que Deus abençoe muito a sua vida e obrigada por ter assistido até o final. Se você estiver assistindo no YouTube, curta, compartilhe, se inscreva e nos siga nas redes sociais. Que Deus abençoe muito a vida de vocês.